E você, meu irmão, minha irmã, vai ouvir agora um testemunho de um sacerdote que vai tirar todas as desculpas que nós temos no nosso coração para não sermos felizes. Um sacerdote que vai contar que na sua história, tudo que aconteceu com ele, na sua história de vida, poderia ser usado como desculpa para estar fazendo coisas erradas, para uma autopiedade. Porém, Deus fez de uma história que parecia ser uma terrível desgraça, um grande milagre de amor. É uma história curta, mas muito profunda, do que Deus fez na vida da mãe desse sacerdote, através da vocação dele. Ouça com atenção, porque esse testemunho vai ser instrumento de cura do menino Jesus e da mãezinha do céu para muitos corações, para o seu coração. Abre o coração, peça que o Espírito Santo te ilumine e com o coração aberto, ouça esse belíssimo testemunho do Padre Francisco de Montier. Dessa grande obra do Instituto Hesed. Através do Instituto Hesed, eu saúdo também o Exército de São Miguel, que tem feito tanto bem para a comunidade cristã aqui do nosso país, através das redes sociais. Eu quero trazer para vocês um pequeno testemunho da minha vida, para a gente perceber o tanto que nós podemos ser na vida das pessoas um instrumento de Deus, como Deus conta conosco. E nesse tempo pandêmico, nesse tempo que tem tanto sofrimento na humanidade, é preciso que nós não desistamos, é preciso que nós professemos verdadeiramente a minha fé. Pois bem, eu quero contar um breve histórico da minha vida sacerdotal, da minha vida cristã, como começou e como ela foi alimentada durante esse tempo todo. Eu sou filho de mãe solteira. Eu fui fruto de um namoro do meu pai com uma jovenzinha que trabalhava com os meus avós nas farinhadas lá no Ceará, bem no interior. Então, esse jovem, filho de dono de fazenda, etc. e tudo, infelizmente, praticamente ele abusou nesse sentido dessa jovem. A minha mãe tinha apenas 14 anos, inocente, trabalhava ali e se encantou com ele. Ele não tinha realmente nenhum propósito para a vida dela, porque senão teria realmente respeitado. Logo após acontecer esse fato, o meu pai reage, estava com os amigos bebendo, etc., lá no interior, e uma discussão boba na mesa. Quando ele subia no cavalo, esse próprio amigo dele terminou assassinando. Pouco tempo depois, a minha mãe percebeu que estava grávida, uma jovem grávida, menina. Naquele tempo, lá naquele interior, a mãe dela se revoltou contra a situação e disse: eu não quero uma filha prostituta, uma filha que não tem um marido. E ela foi para fora de casa, foi expulsa de casa. A minha família, ainda consternada com a morte do meu pai e tudo, ele era um jovem muito querido, soube da situação dessa jovem e que ela provavelmente estava grávida do meu pai. Então, movidos pela emoção, não estavam, infelizmente, preocupados com ela, e sim com o fruto que ela carregava. Alugaram
um quartinho e deram toda essa primeira assistência até eu nascer. Quando eu nasci, o pessoal da minha casa foi lá e disse: olha, você é muito pequena, não vai saber banhar o menino, então nós vamos levar o menino, depois a gente devolve. E ela, inocentemente, concordou com tudo isso. E assim levaram, e ela nunca mais pôde me ver. Porque quando terminou o seu resguardo, não deixaram. Naquele tempo não tinha todos os direitos humanos que hoje estaria todo a favor dessa pessoa. Ela sem pai, sem mãe, como nós falamos no interior, sem eira e beira, então aceitou a situação. E assim eu cresci longe dela e ela longe de mim. Ela conheceu depois um militar, a qual teve outro filho, mas também só em ilusão. E ela terminou entrando numa vida de prostíbulo, de prostíbulo, bebendo muito, vivendo uma vida completamente desregrada. E isso foi por muito tempo. Com o passar do tempo, eu entrei no seminário e já quase perto de me ordenar, eu acho que eu já estava no 2º ano de teologia. Uma freira salesiana disse: você devia conhecer a sua mãe biológica. E até então eu não tinha essa curiosidade de conhecer minha mãe biológica. Mas através dessa irmã eu quis conhecê-la. E ao conhecer eu pude perceber toda a realidade, toda a história da vida dela. E por isso que hoje eu conto como foi mais ou menos que aconteceu. E o que eu quero dizer aqui, gente, é que a graça do sacerdócio, antes mesmo de eu ser sacerdote, sem eu não ter conhecido, nem ter conhecido a minha mãe na vida e do jeito que ela vivia, quando eu conheci a minha mãe já tinha deixado o prostíbulo. Porque uma vez numa procissão eu estava e alguém disse que aquele jovem ali de batina era eu. Ela disse, na sua inocência: eu tenho um filho santo, e sendo santo ele não pode ter a mãe que tem. De agora em diante eu deixo esta vida e me converto. E de fato, sem nunca ter falado nada a ela, ela deixou aquela vida e vivia agora uma vida muito bonita, trabalhando nas casas, ou até mesmo plantando roças de meia com pessoas. E minha mãe realmente deixou toda essa vida, e eu pude ter a graça de pós-ordenado conhecer minha mãe, estar com minha mãe. Minha mãe hoje, minha mãe biológica hoje já é falecida, e ela morreu convertida por intermédio da mediação, da vocação do filho, que nunca, repito, nunca exigi nada dela, mas ela, pensando na minha vocação, a minha vocação, direta ou indiretamente, a converteu. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando a gente pensa que nós não somos instrumento de Deus, a nossa vida, a nossa vocação, até a nossa vocação batismal, o nosso sim ao projeto de Deus, o nosso modo de ser e de viver nesse mundo que nos aponta tanto contra valores, a gente ser essa presença radical do projeto de Deus que recebemos desde o nosso batismo, isso vale a pena. Que essa vida dessa minha mãe, que hoje já se encontra com Deus, possa também tocar o coração de vocês. Eu fui esse instrumento, e hoje rezo e sou feliz, e até compreendo as coisas de Deus. Porque naquele primeiro momento eu não estava com ela, é porque ela ia precisar de mim para a sua conversão. Então tudo concorre para o bem daqueles que acreditam e que amam a Deus. Então vocês que estão todas as noites ou todos os dias nessa grande batalha, nesse grande exército de São Miguel, juntamente com as irmãs de Kelly e Patrícia, vocês possam verdadeiramente ser esse sinal de Deus, esse sinal de conversão para esse mundo tão marcado por tantas incertezas, tão marcado por tantos contravalores,
nós possamos ser a paz e o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. E agradeço às irmãs que pediram esse meu testemunho, que ele possa servir para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém, Jesus. Um grande abraço ao nosso querido Padre Demontier, que celebrou tantas vezes aqui em casa no início do Instituto Hesed. Um grande abraço de coração, junto com as orações do nosso exército de São Miguel. Meus irmãos, vocês viram que coisa forte. Vocês entenderam? Uma menina de 14 anos que foi abusada. Essa menina, antes de descobrir que estava grávida, o pai da criança foi assassinado, morto. Essa criança, essa jovenzinha de 14 anos, foi expulsa da casa dos seus pais. Depois foi acolhida pelos pais do homem que abusou dela. E logo em seguida nasceu a criança, expulsaram ela. Essa mulher que começou a se prostituir. E aconteceu o grande milagre na vida dela, porque ela viu o seu filho sacerdote. Deus tocou sua alma profundamente. E ela disse: eu não posso levar essa vida, se Deus me deu um filho santo. Olha que história linda, meus irmãos. E o padre Demontier se tornou padre, filho de São João Bosco, salesiano. São João Bosco dizia: foi a Virgem Maria que tudo fez na minha vocação. Foi ela quem tudo fez nesta obra salesiana. Ela quem tudo fez. Tudo foi Deus, o menino Deus, por meio dela, pelas mãos dela. E o padre Demontier também. Foi através da Virgem Maria que ele foi levado para o seminário, que ele foi levado para os caminhos de Deus. E através de uma mãe que levou ele para os caminhos de Deus, para o sacerdócio, a mãe biológica dele foi curada, foi liberta,